Bom dia. Corsã, nos caminhos do Rio Grande, deste sábado, 9 de abril, faz escala em Vacaria. Distante 237 quilômetros de Porto Alegre, localiza-se na região dos Campos de Cima da Serra. Vacaria tem 60 mil habitantes. A Prefeitura Municipal conta com um orçamento anual de 36 milhões de reais. Conhecida como Porteira do Rio Grande, capital dos rodeios e terra da maçã, é um dos municípios que registra as temperaturas mais baixas no estado. Ocupa a posição de maior produtor de maçã no Rio Grande do Sul e segundo maior do país, sendo responsável por 22% da colheita nacional. Vamos começar por uma incursão no passado de Vacaria. Quem nos conduz neste passeio pelo tempo é o historiador e advogado Ademar Pinotti. Vacaria se confunde praticamente com a história do Rio Grande do Sul. Eis que em 1697 chegaram a Vacaria, então, a primeira gadaria trazida pelos padres espanhóis, vindo das missões, e entenderam que os Campos de Cima da Serra seria um ponto importante. Indo adiante... Já em 1750, 8 de setembro, nós encontramos a santa, conforme a lenda, e aí então começa a se caracterizar a história de Vacaria de Nossa Senhora da Oliveira. E a divisão de terras? Em 1752, os primeiros sesmeiros receberam sesmaria da coroa portuguesa. Então, 1752 é uma data muito importante para a Vacaria, porque com as primeiras sesmarias, então, começou o desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra. Historiador Ademar Pinotti, vamos prosseguir. E em 1768, mais precisamente 20 de setembro, a freguesia de Vacaria passa a pertencer, então, a Santo Antônio da Patrulha. Quando Vacaria se torna vila? E em 1850, mais precisamente em 22 de outubro, por uma lei provincial de número 185, ela se desmembra de Santo Antônio da Patrulha e é elevada, então, à categoria de vila. Continuando, historiador Pinotti. Em 1851 começam, então, os primeiros problemas, além de nós termos eleito a primeira Câmara Municipal de Vereadores. 6 anos depois, mais precisamente em 1857, Vacaria é anexada à nossa comarca e passa a pertencer, então, ao município de Porto Alegre. Depois, posteriormente, é removida a sede para Lagoa Vermelha, que é uma cidade vizinha aqui de Vacaria. Vacaria retorna à área de Santo Antônio? Já em 1857, pela Lei 391, extingue o município, passando juntamente com Lagoa Vermelha novamente para Santo Antônio da Patrulha. O que motivava essas mudanças? Isso eram problemas políticos que haviam entre os líderes políticos de Vacaria e de Lagoa Vermelha, que degladiavam-se pela posse, então, dos Campos de Cima da Vacaria devido à sua grande extensão de terra e à boa criação de gado que veio de 1697, trazido pelos padres espanhóis. Há mais mudanças ainda? Em 76 ainda, Vacaria e Lagoa Vermelha passam, então, à jurisdição de Passo Fundo. Naquelas oportunidades, as câmaras de deputados, através dos representantes, tanto de Lagoa Vermelha como de Vacaria, que levavam os seus representantes regionais até a Assembleia Legislativa do Estado, ainda tinham essas grandes pendengas de ver realmente a quem pertenceria o município da Vacaria, tão disputado naquelas oportunidades. O que o senhor nos conta mais? Em 1878, passa, em 1º de abril, volta a ser, então, a sede de Vacaria. E mais tarde ainda, no mesmo ano de 1878, Vacaria se desanexa de Passo Fundo e se constitui comarca. Então, Vacaria chegou, nesse tempo, também passar a Passo Fundo, se desanexa de Passo Fundo e passa a ser constituído em comarca. Quando passa a cidade? E uma das curiosidades importantes que existe em Vacaria, que ela tem a sua data base de 1850, mais precisamente 22 de outubro, ela só passa a ter a denominação de cidade em 1936, o decreto de número 6.332, que foi assinado pelo então governador Flores da Cunha, em 21 de novembro. Então ela passa a ter a denominação de cidade, 1936. E a fonte de renda em Vacaria naquele tempo? Vacaria tem um aspecto muito importante na história do Rio Grande do Sul, mais precisamente na época das Sesmarias, ali em 1752 até 1850, que é a sua data base.
devido às duas estradas de tropeiros, que tinha a primeira que vinha a Estrada Real, que saía de Viamão, passava pelos campos de São Francisco de Paula, Bom Jesus, que era distrito de Vacaria, passava pela primeira fonte arrecadadora do Rio Grande do Sul, que é o Passo de Santa Vitória, no Rio Pelotas. Nos relate sobre este passo. Esse passo pertenceu ao Império, pertenceu posteriormente, então, à província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e ali, 5 anos antes de 1895, mais ou menos, por desapropriação e por decreto do prefeito municipal Coronel Avelino Paim de Souza, Vacaria começou a cobrar pedágio, e o termo é este, pedágio, então, da passagem do gado, tanto aquele que vinha pela Estrada Real ou com aqueles que vinham aqui do Planalto Central, mais principalmente de Passo Fundo, que também passavam por Vacaria, pelo Passo de Santa Vitória, então, para chegar ao seu destino final, que seria Sorocaba. Esse passo, ele se confunde com a história do Rio Grande do Sul, porque foi o primeiro ponto arrecadador de tributos, tanto do Império, como da província de São Pedro e, posteriormente, de Vacaria.